E agora a gente vai fazer conexão com o Cláudio Dantas, mais uma vez ao vivo. Dantas, nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo, que vai trazer, em Brasília, na verdade, que vai trazer informações e atualizações sobre a repercussão daquela fala muito polêmica do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Dantas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está administrando esse momento de crise de que maneira, hein? Silenciando, Daniel. Olha só, ontem à noite o ministro Barroso telefonou para o Pacheco, eles conversaram aí durante uns 15 minutos e alinharam essa história. O fato é que o Pacheco não vai fazer nenhum movimento para avançar com essa questão de pedido de impeachment. Eu conversei também com alguns senadores de oposição que me disseram que também não há apoio entre eles para firmar aí, para subscrever um pedido de impeachment do ministro Barroso. Então ficam as críticas, naturalmente a gente, como fizemos já em vários outros programas aqui da nossa grade, esta manifestação política do ministro Barroso, ela não é boa, ela merece reparos, merece críticas, não deve ser feita, não deve se repetir, mas não é a primeira vez que um ministro se manifesta politicamente. Na verdade, o que a gente tem é um Supremo político, como disse também um dia desses o próprio Barroso, um Supremo que acabou entrando para a política ou foi sequestrado pela política, porque também a gente sabe que o Legislativo demanda muito o Supremo para questões que muitas vezes deveriam ser resolvidas no próprio Legislativo. Então, o que a gente tem hoje é uma confusão institucional, essa independência entre os poderes, ela se tornou ela se tornou subjetiva até, e aí você tem uma confusão, você tem muitas decisões, às vezes, que alteram políticas públicas, decisões judiciais, a própria questão da reforma tributária, várias decisões recentes do Supremo impactam aí na política tributária no país inteiro. Você tem muita coisa. Ontem, né, nessa história aí toda do Barroso lá na Uni, né, por que o Barroso foi atacado? Ele foi atacado por causa do piso da enfermagem. O piso da enfermagem, que é uma questão que ela veio do Executivo, ela foi aprovada no Legislativo, foi sancionada e depois o que aconteceu? Recorreram ao Supremo para tentar modificar ali o impacto dela. Porque, primeiro, é uma política mal pensada, é uma política centralizadora que enxerga o Brasil de forma homogênea e quer colocar, né, de cima para baixo um padrão salarial, desrespeitando o entendimento aí da nossa federação, né, e as diferenças regionais que temos. Não é possível que um médico em São Paulo, um enfermeiro em São Paulo, um técnico de enfermagem em São Paulo ganhe o mesmo que alguém lá no Acre, né? Ou que se queira impor à iniciativa privada o mesmo piso salarial do público, do setor público. Então, é muita confusão. E, aliás, nessa questão, o ministro Barroso teve uma decisão bastante ali salomônica, consultou o Executivo teve de ir atrás, né, de orçamento, arrumou lá mais de 7 bi para bancar o piso da enfermagem e não foi uma solução que saiu só da caneta dele, ela foi negociada com o Executivo para que ela chegasse ao melhor termo. Então, nós temos isso. É uma briga política, como eu mencionei ontem no Pingos, né? Escrevi também um artigo que está no site da Jovem Pan. Houve aí uma capitalização dessa história do ministro Barroso, porque há hoje uma força muito grande para que se abra uma terceira vaga no Supremo, porque a segunda vaga, a disputa está muito grande. E quem é que tem interesse nessa terceira vaga? É justamente a turma da esquerda. Então, o ministro Barroso acabou aí sendo utilizado como um bode expiatório dessa história para ver, né, se esse impeachment seguia em frente, ele saía, abria uma terceira vaga e acomodava os interesses que estão postos hoje no tabuleiro político. Mas me parece, Daniel, que isso não vai prosperar. Então, mas justamente em relação a esse impeachment, pelo menos o pedido, a formalização, vários deputados da oposição se manifestaram, fizeram publicações em suas redes sociais, alguns até citaram trechos da legislação, possível crime cometido por Luiz Roberto Barroso. Fato é, após a fala desastrosa de Luiz Roberto Barroso, o STF se pronunciou, emitiu uma nota, o próprio magistrado também fez meia-culpa, emitiu uma nota. Agora, essa ideia de formalizar esse pedido acabou arrefecendo por parte dos parlamentares da oposição, especialmente do PL, ou não? Eles devem seguir em frente, hein, Dantas? A questão é essa. Você pode ter deputado falando o que quiser na rede social,
Mas pedido de impeachment de ministro do Supremo, quem decide é o Senado. Então, quem precisa recolher assinaturas para um pedido desse porte são os senadores. Não tem nada a ver com o deputado. O deputado tem toda a liberdade de fazer a crítica que ele quiser, de cobrar os senadores, de cobrar o Senado de uma maneira geral, ou o próprio Pacheco. Pacheco ontem teve uma atitude oportunista. Pacheco nunca se manifestou sobre nenhuma das arbitrariedades, dos abusos que nós vemos acontecer no judiciário. Por isso que eu digo, não é a primeira nem a última vez que nós vemos acontecer excessos por parte de ministros de tribunais superiores, inclusive do próprio Supremo. Nós estamos vivendo momentos muito delicados na nossa democracia e da nossa república, da nossa vida republicana. Então, o que acontece é que nunca o Rodrigo Pacheco se manifestou sobre nada disso. E, de repente, ontem resolveu se colocar. O problema é que o Rodrigo Pacheco é parte interessada. Ele também, nas suas interlocuções nos bastidores, a gente sabe disso, toda a imprensa sabe, ele também tem interesse numa vaga no Supremo. Então, é muito complicado que o presidente do Senado resolva se mexer nisso, né? Seja por parte, né, de querer indicar ele mesmo ou alguém, né, com afinidade a ele. O fato é que ele tem interesse nessa história. Ele não pode se meter nisso, não deve se meter nisso. Isso é uma questão que, infelizmente, ela está posta, mas não é exclusividade do ministro Barroso. O que precisa acontecer é que todos os ministros do Supremo coloquem a mão na consciência, revisem as suas atitudes e respeitem a Lomã. Basicamente isso, simplesmente isso. Pois é, se Rodrigo Pacheco sempre se pronunciasse rapidamente sobre qualquer tema, nós não acharíamos nenhum problema. Mas ele foi bem ágil dessa vez, né, Dantas? Por qual razão? Por que será? Pois não, pois não. O próprio Pacheco, Daniel, lembrando, ele arquivou todos os pedidos de impeachment que foram apresentados contra o ministro Alexandre de Moraes, né, sem nenhum tipo de deliberação mais ampla, né? Ele foi arquivando tudo, até aquele feito pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, e ninguém falou nada, né? Ficou tudo por isso mesmo. Infelizmente, essa situação não é a melhor situação, não é essa a república que nós queremos, não é essa a democracia que desejamos, mas é preciso que haja um esforço coletivo, um esforço institucional por parte de quem está no comando das instituições e que cada um retorne aos seus escaninhos para que seja respeitada a independência dos poderes, a Constituição.